diretoria do Conselho Regional de Administração, né? Nós queremos agradecer por sua presença, por sua participação e poder compartilhar conosco, né, nessa tarde de quarta-feira, um tema tão interessante que é sobre gestões empresariais inspiradoras. Eu tive a oportunidade, professor, de participar do lançamento, né, desse livro, então, assim, foi uma participação muito interessante, incrível, para nós que somos da administração, que somos da gestão, é uma obra interessantíssima, então nós queremos agradecer por esse espaço, né, por essa oportunidade aqui em nome de todos do CRA, dizer às pessoas que estão aqui participando hoje conosco que aproveitem essa experiência do professor doutor, né, para ele falar um pouco de como é que foi essa construção, esse trabalho, e que sirva de inspiração para todos nós que estamos aqui, né, uma tarde de muito aprendizado, tá? Então, eu encerro aqui a minha fala, porque o mais importante agora é ouvir o professor, desejar um bom evento para todos e todas, né, e que contem aí também com a nossa equipe de apoio, de suporte aqui do Conselho, e estender o convite a vocês, porque nós estamos com uma programação maravilhosa agora para o mês de setembro, né? Um mês em que a gente comemora o Dia do Profissional da Administração, então acompanhe aí nas redes sociais, a gente tem coisas especiais aí preparadas para todos vocês. Professor, o senhor também é o nosso convidado, tá bom? Então, bom evento e com a palavra aí o nosso professor, doutor Horácio. Obrigada. Obrigado, Roseli. Privilégio, né, poder falar para vocês sobre o livro. Obrigado, Alana, também pelo contato, pela intermediação aí. Boa tarde a todas e todos. Com muita satisfação mesmo que eu venho compartilhar, né, o conteúdo desse livro de Gestões Empresariais Inspiradoras, que nos deu muito trabalho, mas muita satisfação do seu desenvolvimento. O aprendizado que a gente teve enquanto a gente desenvolvia, o conhecimento da economia baiana, perdão, o conhecimento sobre diversos empresários que a gente tinha, né, uma certa noção da importância, mas não tinha uma visão da biografia e da trajetória dessas pessoas, que são muito mais ricas do que a gente poderia imaginar. Tá? Então, assim, foi realmente assim, uma sorte a gente ter sido convidado pelo Sebrae a discutir a possibilidade de desenvolver e ter tido êxito no desenvolvimento dessa obra. Né? Então, a ideia é a gente trocar umas ideias aqui, compartilhar as motivações, compartilhar o processo de desenvolvimento e aí sim também compartilhar um pouco rapidamente das principais biografias que estão nesse livro. São 30 biografias. O processo de escolha se deu por parte das 3 principais federações do nosso estado. A Federação da Indústria escolheu os 10 representantes da indústria. A Federação do Comércio, a FEComércio, escolheu os representantes dos setores de serviços, comércio e turismo. E a Federação do Agronegócio do estado da Bahia, a FAEB, escolheu os representantes do agronegócio, né, da agricultura e da pecuária baiana. Então, são trajetórias extremamente interessantes, muito ricas, e a gente vai ter a oportunidade também de falar aqui. Então, eu vou pedir a vocês licença para compartilhar aqui uma apresentação, que eu acho que a apresentação vai enriquecendo a minha fala durante a apresentação. Então, estou entrando aqui no modo de Professor Horácio, e só me permita, enquanto o senhor está aí compartilhando o material, dizer que para a gente é motivo de orgulho, né? Uma obra dessa ter sido construída com histórias do Brasil, histórias daqui da Bahia, né? Porque a gente tem muitas histórias inspiradoras, mas que são referências de fora do Brasil, né? E eu sei que na sua fala o senhor vai ter a oportunidade aí de falar para as pessoas que estão aqui. Então, assim, eu tive um prazer muito grande de participar com vocês, de ter o exemplar dessa obra, né? Então, eu também atuo com educação, né? Sou professora da área de cursos de gestão, de administração, então, é um material que, com certeza, eu vou estar trabalhando, sim, com os meus alunos, porque é muito rico. Parabéns, de verdade. Obrigado mais uma vez, Roseli.
E aí, é lógico que a gente não pode imprimir uma quantidade que seja acessível para todos. O produto é relativamente caro, né? Uma impressão de muita qualidade, vou até mostrar aqui para todos. Então, ficou muito bonita a obra, mas o conteúdo dela vai estar disponível para todos. Então, eu vou mostrar aqui, a gente tem um site, esse site está sendo enriquecido com muitas outras contribuições que vão além do próprio texto que está no livro, e ao longo da nossa conversa eu vou apresentando esses conteúdos adicionais. Tá? Então, esse projeto foi desenvolvido com o apoio dessas 4 instituições, além das 3 federações que eu falei, da FAEB, da FIEB, da FEComércio. O Sebrae Bahia foi um patrocinador. Aliás, toda interlocução inicial para a construção da ideia do desenvolvimento dos gestões empresariais inspiradoras se deu com o próprio Sebrae, né? Logicamente que, além dessas instituições apoiadoras, a nossa Universidade Federal da Bahia foi a executora, foi a equipe da Universidade Federal da Bahia que desenvolveu o projeto, não sem o suporte e o apoio de uma equipe interinstitucional formada por representantes dessas 4 instituições que estiveram presentes, que estiveram discutindo, que deram muito apoio, inclusive no acesso a informações, no acesso a conteúdos biografados, e, eventualmente, nos raros que estavam vivos. Acho que de todos, somente 6 biografados estão vivos hoje, né? Então, elas também fizeram essa intermediação, que foi muito importante e nos ajudou bastante durante todo o processo. Aqui tem uma apresentação nossa, né, dos autores, né? Eu não vou colocar, depois eu vou passar o link e posso mandar aí para o CRA o conteúdo, o PDF. Ele é meio pesado, mas certamente o CRA pode distribuir, mandar esse PDF para vocês. A gente fez uma apresentação convidando as pessoas a lerem, né, o livro. Mas, como Rosilene bem disse, a justificativa, a motivação inicial da gente desenvolver um livro com os principais gestores baianos foi mudar um pouco da lógica do nosso estudo da gestão, né? A gente aprende gestão e, frequentemente, a gente utiliza referências bibliográficas relacionadas a setores e segmentos que não são tão relevantes para a economia do nosso Estado, né? E também biografias que não têm nada a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade sociocultural de uma forma mais abrangente. Então, frequentemente, se você vai na seção de administração das principais livrarias, você se depara lá com a literatura A Cabeça de Steve Jobs, né? Eu sempre brinco quando falo da cabeça de Steve Jobs, porque qualquer parâmetro da administração, dificilmente a cabeça de Steve Jobs seria referência para alguém. Ele efetivamente é um gênio, uma pessoa muito diferenciada, um cara que tem uma capacidade visionária espantosa, né? Tinha uma capacidade visionária espantosa, mas se a gente olhar a forma como ele se relacionava com pessoas, a forma como ele geria pessoas, a forma como ele desenvolvia os processos dentro da sua organização, eu acho que não tem efetivamente grandes aprendizados, só não sei que você nascesse com a sorte de ser tão visionário quanto Steve Jobs. Depois o Bill Gates, né, com a Microsoft, os estúdios Disney. Então, assim, são referências extremamente importantes e exitosas do estudo da gestão, mas muito distantes da nossa realidade. Então, daí, a motivação, a provocação inicial foi essa. Nós temos que começar a falar de administração, temos que começar a falar de gestão a partir daqueles que, né, trilharam com sucesso esse caminho da gestão na nossa história. Então, entre os biografados, tem pessoas do século XIX, do século XX, do século XXI. Então, há uma diversidade histórica também interessante, que, com a leitura, você contextualiza também o que era a economia à época, o que eram as atividades econômicas. Eu acho que assim, um aprendizado de história complementar interessante, que é trazido pela leitura. Então, aqui no processo de elaboração, né, o André Gustavo, do Sebrae, nos convidou, a gente foi elaborando essa proposta inicial, decidiu introduzir também uma visão histórica, além do conteúdo relacionado às 30 biografias. Essa apresentação das biografias é antecedida por uma visão da história da administração colonial, que dá um contexto um pouco, né, do desenvolvimento da administração nos séculos XVI, XVII e XVIII, anteriores ao período de vivência dos biografados, né? Aí, então, aqui do lado esquerdo tem equipe de execução, que tem
professores e alunos, né, o Adriano Bruni e eu somos professores da Escola de Administração, a Justina é aluna de doutorado, a Patrícia Valim, ela é professora de História, e o André Gustavo, ele é do corpo técnico do SEBRAE e foi o grande provocador, né, dessa obra. E aqui a equipe de coordenadores, né, e equipe técnica formada pelos representantes dessas 4 instituições financiadoras. Tá? Então, o processo de desenvolvimento se deu com pesquisas bibliográficas, com entrevistas com parentes e pessoas próximas aos biografados. Alguns biografados foram entrevistados, o Pepe Faro foi entrevistado, a Carminha Mício, da Agricultura, foi entrevistado, o João Martins, também da Agricultura, foi entrevistado. Então, a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns dos biografados que estão vivos. Aqui uma menção honrosa que a gente não pode deixar de fazer, o Arthur Guimarães Sampaio foi um entusiasta, nos apoiou muito, né, fornecendo contato com pessoas-chave para o desenvolvimento. Então, ele é da FEComércio e teve esse papel aí destacado para nos facilitar o acesso a conteúdos de extrema relevância para o desenvolvimento do livro. Como eu falei, além do livro em si, né, a gente tem essa galeria eletrônica, como a gente chamou esse site. Então, esse site tem mais ou menos essa cara aqui. Depois eu vou mandar para o CRA o endereço aí do site, para que vocês tenham acesso, mas esse conteúdo, o livro completo já está lá disponível, né, o livro no PDF. Mas a gente está exatamente fatiando esse conteúdo, linkando a cada um dos biografados. A gente está desenvolvendo também quizzes, né, com perguntas e respostas. A gente está desenvolvendo podcasts para que as pessoas possam consumir esse conteúdo, possam ouvir, né, as histórias narradas, o que certamente hoje facilita muito a nossa vida. Boa parte do nosso acesso a conteúdo hoje se dá quando a gente está em locomoção. Eu sou um ouvinte de podcasts muito intenso, sempre que estou no carro estou ouvindo algum podcast, então a gente entendeu que essa é uma maneira interessante também das pessoas poderem ter acesso ao conteúdo. Enfim, tem uma série de possibilidades de acesso a esse conteúdo. Tá? Aqui tem uma visão, o link está aqui, gestõesinspiradoras.ufba.br. A ideia também, a gente está colhendo aqui, a gente está coletando depoimentos de pessoas ligadas aos entrevistados, mais fotografias, alguns vídeos. Então, a galeria eletrônica está ficando bastante rica e certamente vai permitir uma experiência de contato com o biografado muito superior àquela que a gente tem somente com a leitura. Eu acho que essa forma interativa está sendo muito valorizada na galeria eletrônica. Então, como eu falei, entrevistas, fotos, depoimentos, a biografia, o próprio texto que está no livro está reproduzido lá na galeria eletrônica, os podcasts, né, os quizzes, e a gente vem trabalhando aqui para que a gente tenha também os textos trabalhados em forma de caso de ensino. Então, por exemplo, o meu colega, o professor Adriano Bruni, ele já vem utilizando o caso de Paz Mendonça no ensino de disciplinas ligadas a processos decisórios. Ele fala assim que o Paz Mendonça, uma média de Paz Mendonça, ele foi um cara que passou a vida toda orgulhoso das compras que ele fez, né? Como que a qualidade dele, a habilidade dele para fazer e comprar bem foi um marco importante na vida dele e que o distinguiu como empreendedor. E ele acabou exatamente, né, indo à bancarrota, né? Ele realmente teve problemas muito sérios no final da vida por conta de uma compra mal feita, né? Ele comprou a rede de supermercados Disco e teve enorme prejuízo com isso, né? O poço era muito mais fundo do que ele imaginava, e aí é uma contradição na vida desse biografado, né? Um cara que passou a vida toda comprando bem, a última grande compra que ele fez levou ele a essa situação. Então, a ideia é transformar também em caso de ensino e ter videoaulas de apoio para que todas as universidades, faculdades, né, cursos de administração, cursos de história, possam fazer bom uso desse conteúdo que foi desenvolvido. Aqui o Paz Mendonça, aqui eu já tenho um slide, né, que mostra o uso da história dos negócios na Bahia com a média de Paz Mendonça, alguns questionamentos sobre a teoria na prática. Então, assim, são
atividades já desenvolvidas pelo professor Adriano Bruni, né, ao longo desse último semestre. À medida que ele foi preparando conteúdo, ele foi preparando também esses casos de ensino que ele já vem utilizando. Ele, inclusive, ele é muito apaixonado pelos biografados, ele é um cara muito interessado em história, muito interessado em biografia, e ele ficou possesso porque um aluno dele, quando viu o título do texto, chamou Mamed de Mamed, né? E ele disse, poxa, não é possível, o ícone Paz Mendonça não pode ser tão desconhecido assim, mesmo por essa geração mais nova que não chegou a ver os supermercados Paz Mendonça. Paz Mendonça, para vocês terem uma ideia, vocês que são mais novos, era alguma coisa do tipo chiclete, né? A gente sabe que os chicletes era um nome de uma goma de mascar, como Gillette, né? Era também o nome de uma lâmina de barbear, e o Paz Mendonça era, para nós baianos, sinônimo do supermercado, né? Mesmo que se você fosse no supermercado, tinha a rede Unimar, que depois foi unificado o Paz Mendonça, se você fosse a Unimar, você ia no Paz Mendonça. Que Paz Mendonça? Unimar, né? Então, era assim, quase que sinônimo de supermercado para nós baianos, tal a vinculação, né, à entidade Paz Mendonça. E aqui, o biografado. Então, assim, ele apresenta um pouco como é que ele vem desenvolvendo, como é que ele vem estruturando o uso desses conteúdos para dialogar com as diversas áreas da administração. Então, vocês vão ver aqui nas biografias, tem diversas referências importantes que determinam, né, essa possibilidade de exploração desses casos para a atividade de ensino, para que nós possamos refletir sobre conteúdos ligados à área de estratégia, à área de marketing, à área de gestão do relacionamento, a partir dessas 30 vidas que têm as suas biografias reunidas nessa obra. Bom, a gente vem fazendo também, para divulgar, né, o livro Gestões Empresariais Inspiradoras, algumas palestras, e a gente fez uma customização das palestras de acordo com o público-alvo, né? Algumas das instituições são associações empresariais, outras são instituições de suporte de atividades empresariais e conselhos, as universidades e faculdades, dos cursos de administração, aquelas que também são universidades e faculdades, mais do curso de História, e as empresas vinculadas aos gestores inspiradores. Algumas das empresas já nos solicitaram que fôssemos fazer uma palestra para o público, né, da empresa. Por exemplo, o José Corgozinho de Carvalho, né, que é também da Fundação José Carvalho, o pessoal da Ferbasa, que é a empresa que ele deixou como legado, já pediu que fôssemos fazer uma apresentação lá na Ferbasa. Tá? Então, aqui a gente tem um conjunto de conteúdos que a gente customiza a apresentação de acordo com o público-alvo. A gente está aqui compartilhando o processo de elaboração do livro, né? Fizemos uma breve apresentação do site e vamos falar, então, agora dos 30 homenageados, que eu acho que é a parte mais interessante, falar um pouquinho desses 30 personagens que fizeram parte, né, dessa biografia. Tá? Antes, também, a questão que eu tinha compartilhado com vocês, a gente fez também uma pesquisa sobre a administração no Brasil colonial com 2 objetivos. Primeiro, permitir um resgate histórico, né, da história da administração e da gestão, e depois construir uma história da trajetória da administração como campo de conhecimento no país e na Bahia, né? Ou seja, os primórdios, né, da administração, quando ela foi se estabelecendo como campo de conhecimento aqui no nosso estado, fundamentalmente. Tá? E aí, muito baseado na administração pública, né? E da administração pública nos séculos que antecederam essas vivências dos biografados aqui retratados. Então, vamos lá. Vamos apresentar em blocos de 10 os biografados, começando com os biografados da agricultura, né? Lembrando que foram as federações que fizeram a escolha, nós não tivemos nenhuma influência, né? É claro que, se a gente olhar para os biografados, a gente teria algumas ressalvas caso a trajetória desses biografados fosse contemporaneizada, ou seja, fosse nos dias atuais. A gente tem que entender que certas coisas que não eram, que eram toleradas à época, jamais seriam toleradas hoje em dia.
Então, isso tem que ser ponderado nas trajetórias desses biografados. O Suerdick, né, o primeiro biografado aqui da área de agronegócio, né, ele viveu no final do século XIX, início do século XX, a atividade produtiva dele foi ligada ao fumo. Várias pessoas conhecem o fumo produzido pela Suerdick, que também é uma marca de referência. É fácil associar Suerdick ao fumo. Ele teve atuação nessas 3 municípios, mais ligados ali à região de Cruz das Almas, Cachoeira e São Félix. E o destaque dele, né, ele, como gestor, foi um cara que teve uma capacidade de olhar oportunidades e desenvolver novos negócios. E daí a sua inserção no livro. Tivemos a Carminha Maria Gato Mício. A Carminha é uma história fantástica. Ela é uma líder sindical do Oeste Baiano e ela é casada com um agricultor, né, que trabalha na produção de sementes de soja. Então, a família dela, juntamente com a família dele, eles se juntaram e produziram uma empresa que produz sementes para soja, que hoje tem uma representatividade, um market share de 2% da produção de sementes aqui no Brasil, que é muito representativo, já que a soja é um dos grandes produtos, né, do nosso agronegócio. Então, e o mais interessante é que ela começou a atuação dela profissional já numa fase mais tardia, né? Ela fez o primeiro grau. Quando ela tinha 40 e poucos anos, ela foi fazer o ensino médio, né, na forma de supletivo, depois entrou, fez uma faculdade de Direito, aí a família se mudou para o Oeste Baiano, ela é gaúcha. Isso é uma ressalva importante, né? Apesar de a gente estar falando dos gestores empresariais baianos, a gente está falando deles atribuindo a adjetivação baiano por conta da atuação deles aqui, pela vinculação deles com o Estado. Uma parte significativa dos biografados, eles não nasceram de fato em Salvador, não nasceram de fato na Bahia, perdão. Então, Carminha Mício, ela nasceu em Espumoso, no Rio Grande do Sul, né? E ela veio para cá, para o Oeste Baiano, e ela se tornou rapidamente uma líder sindical, a tal ponto que ela, além de ser uma liderança forte no Oeste Baiano, ela é a vice-presidente da FAEB, da Federação do Agronegócio do Estado da Bahia, com um destaque muito grande na sua forma de atuar. É interessante, muitas vezes, como é que se dá a formação da trajetória desse biografado, né? Ela trabalhou com escotismo, ela foi uma pessoa que se virou em diversas áreas, ela produzia toalhas de mesa, ela foi da Academia Mato Grossense de Letras por conta das poesias que ela fazia. Então, uma trajetória bem diversificada. O que você percebe, em geral, que essas grandes lideranças destacadas, elas não tinham somente uma competência em uma determinada área, eram pessoas fundamentalmente ecléticas, né? E que muitas vezes utilizavam o conhecimento, o desenvolvimento, uma bagagem de uma outra atividade que era emprestada à atividade empresarial posteriormente. Deixa eu só pedir para ligar a luz aqui, rapidinho. Dá uma ligada aqui na luz. Bom, o Hildberger também é um cara que tem uma importância grande para o agronegócio, principalmente por conta da produção cacaueira, né? E a gente está falando aí da primeira metade do século XX, quando o cacau tinha uma importância fundamental como produto da nossa economia, da economia baiana. Ele teve um destaque importante pela forma como ele formava laços, pela forma como ele desenvolvia relacionamentos. Eu acho que essa é uma marca que é muito compartilhada, né? As pessoas que foram biografadas, as pessoas que foram escolhidas pelas federações, elas são pessoas que têm uma capacidade importante de desenvolver capital social, de experimentar relações com os mais diversos públicos, com mais diversos setores, e se aproveitar dessa capacidade de fazer relações e de construir laços. Aqui a gente tem o Francisco Amado da Silva Bahia, que atuou, né, no setor de carne bovina, né? Ele não era um criador de boi, mas ele tinha açougues, né? Chegou a ter 321 açougues na década de 1910. Né?
Isso também é uma das marcas que a gente observa, não em todos, mas em uma boa parte dos biografados, essa preocupação social, também uma forte atuação social, com vários casos relevantes que mostram, né, que essas pessoas não se preocupavam somente com a sua atividade produtiva, mas elas entendiam a atividade produtiva como um vetor, como uma possibilidade de gerar inserção social, né, de mitigar os problemas causados pela desigualdade social no nosso país. Tá? O Ivo Borré, ele faleceu ano passado, né? Eu tive contato com o filho dele, Fabiano Borré. Não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas a Chapada Diamantina atualmente está com um empreendimento muito expressivo na área de produção de uvas e vinicultura, né? Estão montando lá na região da Chapada Diamantina um hotel 6 estrelas, exatamente para apoiar, suportar esse turismo ligado à vinicultura. Estão fazendo da região realmente um polo de produção diferenciado com a empresa Uva, mas a trajetória e o início das atividades da família Borré, lá na região da Chapada Diamantina, se deu com a produção de batata. Então, eles iniciaram a produção de batata lá, depois eles viram que a região ela tinha características super importantes para produzir um café diferenciado, depois foram para a uva, ou seja, ele é um cara que teve sucesso na atividade dele como empresário, porque ele soube identificar oportunidades, né? Ele soube trazer novas culturas para regiões que não as tinham explorado até então. Tá? Então, assim, a família Borré e os negócios ligados à família Borré, eles são responsáveis por uma importante representatividade da produção de batata aqui no nosso estado, de uva e de café. E agora, né, de forma correlata, eles estão utilizando a atividade de produção de uva para entrar no ramo de turismo. Então, ali em Mucugê, eles já têm hotel, e dizem que o hotel realmente que está, eu não sei se já está em funcionamento ainda, mas estaria em funcionamento ainda em 2022, diz que é um hotel padrão, assim, internacional, e não só internacional, mas assim, de excelência. Um hotel que eles chamam de hotel 6 estrelas. O João Martins da Silva Júnior também é um dos biografados, perdão, que está vivo, né, assim como a Carminha Mício. Ele é uma liderança importante do agronegócio da pecuária. A atividade dele mais relevante se deu à representação dos sindicatos patronais e das federações. Então, ele foi presidente durante um bom tempo da Federação do Agronegócio do Estado da Bahia, e também teve uma passagem muito marcante na presidência do Conselho do Sebrae Bahia. Várias pessoas imputam a João Martins da Silva Júnior a introdução de novos processos, uma visão diferenciada de participação e compartilhamento de informações na organização, a estruturação da representatividade, porque muitas empresas, né, elas têm o conselho como uma representação pro forma, que as pessoas vão lá e ouvem mais ou menos o que os representantes da instituição têm a dizer, e geralmente dizem amém. Ele requalificou o trabalho do Conselho do Sebrae, com notável destaque, e essa atuação dele frente à FAEB aqui, a Federação Nossa de Agronegócio, levou ele à liderança nacional. Ele hoje é presidente do CNA, que é o Conselho Nacional, né, do Agronegócio, e ele foi reeleito para um segundo mandato. Tá? Então, aos 81 anos, ele é o presidente hoje da CNA. O Lutz Viana, eu acho que vários de vocês devem conhecer a empresa de Lutz Viana, que é a Davaca, né, produtora de laticínios ligados aos derivados de leite, né? Ele tem uma importância pela introdução de tecnologia de ponta no setor leiteiro, pela capacidade de inovar. É um gestor que é antenado, né, com a contemporaneidade do processo produtivo nos dias de hoje. Ele também é um terceiro biografado que está vivo, né? Nasceu em Nanuque, em Minas Gerais. Olha, outro empresário que não é baiano de origem, mas ele atua na região de Ibirapuã, aqui no sul da Bahia. O Otávio Ariane Machado,
ele é um criador de gado Nelore, ele é um criador super importante. Numa feira recente que eu falo, tem menos de 10 anos, de agronegócio, foi dado uma premiação para diversos criadores de gado, e o criador de gado Nelore, né, que recebeu a premiação, ele recebeu o prêmio chamado Otávio Ariane Machado, como reconhecimento à importância da criação de gado Nelore, feita por Otávio Machado, não somente na Bahia, mas para o país como um todo. Tá? Então, foi o pai dele que trouxe os primeiros gados Nelore para o país, mas ele é que se preocupou com esse processo, né, de melhoria genética, né, de criar o gado Nelore e dar, efetivamente, um outro status para essa atividade de criação. Então, logicamente, que como uma pessoa que está voltada para a melhoria, né, genética, ele tem como destaque essa questão de processo decisório e de saber selecionar entre o seu rebanho aqueles bois, né, aqueles zebus, né, que ele efetivamente criava, que poderiam se destacar e qualificar, né, a espécie. O Raimundo Pereira, ele o Raimundo Pereira de Magalhães, ele atuou no setor de açúcar e outros segmentos, mas com mais destaque na produção açucareira. Ele viveu no final do século XIX, início do século XX, então ele teve relevância como empresário no início do século XX, né? E como outros gestores aqui, eles estão vinculados a algum setor segmento, mas eles tiveram uma diversidade importante de atuação e ele se destaca fundamentalmente por ser um empreendedor que diversificou os seus investimentos produtivos. O Teócrito Calisto, né, de Cunha, ele tem uma história super interessante. Alguns dos biografados têm algumas peculiaridades nas suas histórias que valem a pena assim, a leitura. Tinha uma espécie de profeta na cidade de Conceição do Coité que dizia que Teócrito estava fadado a ter um êxito enorme, plantando, produzindo, né, o sisal. Ele ainda não dava o nome de sisal, ele descrevia, né, como uma planta lá, com tais características, mas ele dizia, Teócrito, você vai ser um cara que vai fazer a diferença para a Conceição do Coité. Todo mundo diz que isso é verdade, que o cara antecipou o sucesso de Teócrito Calisto, né, e que depois ele confirmou as profecias, se tornando assim, um grande responsável por fazer da região ali de Conceição do Coité e adjacências um centro muito importante na produção de sisal. Tá? A gente tem que ter em mente que o sisal é uma cultura que ela está muito na região de Caatinga, né? E é uma região onde a gente não tem uma diversidade muito grande de produtos que podem ser produzidos nessas regiões. Então, ela tem uma capacidade muito grande de inserir pessoas no processo produtivo em uma região em que escasseiam, né, os empregos, escasseiam as possibilidades de atividades econômicas, e isso foi muito importante. E acho que até por isso Teócrito Calisto merece o destaque e a participação nessa lista. Tá? Então, encerramos aqui os 10 representantes, né, do agronegócio e vamos falar agora dos 10 representantes do comércio de bens, serviços e turismo. O que vocês vão ver é que não só a gente tem uma diversidade de atuações desses empresários que atuam, por exemplo, em diversos segmentos do agronegócio, como é o caso do Ivo Borré, que produz batatas, café e uva, como tem alguns desses sindicatos que foram escolhidos para o comércio, mas poderiam ser escolhidos pela indústria ou pelo agronegócio e vice-versa. Então, você tem assim, pessoas que têm múltiplas atuações em diversos setores e segmentos e em diversos setores produtivos também. Então, o Ademar Dias Galvão, ele se destacou pela atividade comercial e por isso ele está aqui nesse grupo, mas ele também foi o empresário do setor industrial da região de Vitória da Conquista. A gente procurou também, na hora que a gente foi receber as indicações, incentivar as federações a indicar uma diversidade territorial, ou seja, não trazer só
casos de sucesso mais próximos da região metropolitana, mas que o Estado tivesse geograficamente mais bem representado. Então, ele é um empresário que representa lá o setor, né, do sudoeste da Bahia, no Vitória da Conquista, e ele também foi destacado como um empreendedor que se preocupou com a construção do coletivo. Esse daqui é o nosso biografado mais antigo, ou seja, que teve uma atuação em tempos mais remotos. Ele é escocês, né, veio para a Bahia, morreu aqui na Bahia, então ele chegou no início do século e morreu lá ao final do século XIX. As empresas do grupo dele ainda estão vivas e ativas até hoje, no setor de navegação, no setor de comércio de carvão, aqui em Salvador e no Rio de Janeiro, né? E ele também teve, à época, uma capacidade de enxergar boas oportunidades, né? E aproveitar essas boas oportunidades e de construir laços. O Evaldo Freire de Carvalho Luz, é difícil você dizer qual é o setor de Evaldo Freire de Carvalho Luz. Ele trabalhou com construção civil, trabalhou com metalurgia, trabalhou com concessionária de veículo, com produção de salgema, e, no final da vida, se destacou mais a atividade de produção de shopping center. Então, ele é o responsável, né, pelo Shopping Barra, pelo Bela Vista, né, pelo Piedade, se eu não estou enganado, Piedade eu não tenho certeza não, mas com certeza pelo Bela Vista e pelo Shopping Barra. Mas ele fez coisas absolutamente geniais, porque ele é um cara que, desculpem aqui o erro, né? Aqui está 14 de maio de 2018, é 14 de maio de 1918. Tá? Então, aqui a gente tem um erro aqui a corrigir, na data de nascimento de Evaldo Luz. E ele, quando tinha, acho que 12 ou 14 anos, ele foi impedido de continuar os estudos. Ele apoiou o movimento de 1932, né, no início do governo de Getúlio Vargas, e aí ele teve o direito aos estudos suspenso em escola pública, e ele parou de estudar e ele decidiu nunca mais voltar a estudar. E ele tinha habilidades e conhecimentos como se engenheiro ele fosse. Então, ele se autodenominava um engenhoso formado pela vida, né? Então, assim, o cara era realmente assim, ele não tinha limites em relação aos desafios, nada barrava ele, né? Ele dava nó em pingo d'água. A produção de salgema, ele começou a produzir salgema na região lá de Alagoas. Hoje, ele tem uma homenagem do presidente, eu acho, se eu não me engano, o presidente Médici, né, na época da ditadura militar, por conta da participação dele na produção de salgema. Então, hoje, a salgema ela tem uma representatividade importante na economia alagoana. Ele foi o cara que começou esse processo produtivo lá, e ele foi um dos primeiros caras a antever, né, o sucesso dos shopping centers, né, os shopping centers como um modelo de negócio inserido na vida das pessoas e que tenderiam a ter uma dinâmica muito importante nas décadas seguintes. Então, ele começou a pensar em fazer shopping center na década de 70, ainda que tenha tido seu primeiro shopping center construído somente na década de 80. É claro que, quando a gente olha hoje para o negócio de shopping center, a gente já está vendo, certamente, a parte decadente da curva, né? Uma série de aspectos aí vem contribuindo, inclusive a tecnologia, para que os shopping centers tenham que estar se reinventando, aquele processo que a gente chama de schumpeteriano, de destruição criativa, onde a criatividade e o novo estão sempre exigindo, né? Estão sempre destruindo velhos paradigmas de competição e criando e exigindo novos paradigmas competitivos. Mas ele foi realmente um gestor absolutamente diferenciado. E ele tinha uma capacidade de enxergar contextos diferentes para determinadas ideias, essa capacidade de exaptação que era absolutamente única. O João Marinho Falcão, ele é da região de Feira de Santana, aí é outro, que era comerciante, mas era industrial também, foi banqueiro, criador de gado, atuou na política também, pelo menos uns 3 ou 4 biografados, eles tiveram atuação importante na política também, como foi o caso de João Marinho Falcão, como foi o caso do Teócrito Calixto, também, que a gente viu anteriormente, ligado ao agronegócio. E ele tinha, né, essa capacidade, como outros, de se relacionar
e o ecletismo, né? Essa capacidade de atuar em diversos setores e segmentos e se apropriar muito rapidamente do que é determinante para a competitividade dos novos segmentos que ele vinha a atuar. Temos outro aqui que eu acho que dispensa apresentações, acho que a grande maioria das pessoas conhece o Pepe Faro por conta da Perini, né? Ele é outro que não só não é baiano, como também não é brasileiro, e veio de Pontevedra, da Espanha, naquela situação de penúria do pós-guerra espanhol, né? Veio bem novo, acho que com 16 ou 17 anos, chegou aqui, foi trabalhar com padaria e se tornou esse padeiro que todo mundo conhece. Também, ao ler as histórias de Pepe Faro, a gente acaba se apropriando não só da sua trajetória, mas como também dos causos, né? São casos muito interessantes. Tem um caso, por exemplo, de um dos clientes que ele tinha que disse que queria ter um carrinho com o nome dele, né? Um carrinho que fosse dedicado exclusivamente a ele para ele utilizar na Perini. E ele ganhou esse carrinho. Esse carrinho ficava lá disponível, guardado debaixo da escada, e ele chegava e pegava esse carrinho, e só ele podia pegar esse carrinho. E aí ele conta histórias absolutamente assim, inigualáveis em termos de marketing de relacionamento, a capacidade que ele tinha de transmitir confiança aos seus clientes. Ele disse que tinha cliente que deixava cartão de crédito com ele, tinha cliente que deixava o cheque em branco. Então, assim, é uma forma de se relacionar que era absolutamente diferenciada, né? Várias pessoas, quando Pepe Faro vendeu a Perini, se autodeclararam viúvas, né, da Perini. Aqui o José Lemos de Santana. Acho também que as pessoas, né, que não são tão novas conhecem a Farmácia Santana. A Farmácia Santana era muito representativa, era uma rede muito ampla, a gente tinha muitas lojas da Farmácia Santana aqui em Salvador, né? Era também quase que um sinônimo de farmácia. Ela tinha um market share espantoso, mas não sobreviveu, né, à competição maior que se deu depois. O que a gente percebe hoje é que, em alguns setores da economia, a gente tem aquele processo do o vencedor leva tudo, né? Então, a área de farmácia é uma área, claramente, que você vê duas empresas que elas procuram, inclusive, se estabelecer ao lado de farmácias locais, no intuito de minar a competição. Então, livraria é outro setor, né? Livraria é um setor um pouco mais complicado, porque enquanto de farmácia continua próspero, livraria é um setor decadente, mas antes dele decair no agregado, a gente teve um processo muito grande de fusões, né, aquisições, e praticamente as livrarias locais desapareceram. E o mesmo se deu no setor de farmácias, tá? Atuando aqui em Salvador e no interior do estado. A Lise Weckerli, né, que é das Óticas Ernesto, também assim vou ser recorrente, né, nessa minha fala, ao lembrar assim, o contato que alguns desses biografados podem, a representatividade que eles podem ter de acordo com a idade nossa, né? As campanhas de marketing da Ótica Ernesto, elas fizeram um sucesso absurdo. Elas mostravam Salvador, elas vendiam Salvador, né, como um local privilegiado, e faziam videozinhos espetaculares valorizando a nossa cidade, valorizando a nossa cultura também, né? O fato de ser soteropolitano. Então, essas campanhas da Ótica Ernesto foram muito exitosas na década de 80, eu acho que até o início da década de 90 também, né? Mas na década de 80 elas foram um boom, né? Então, ela teve uma participação muito importante nesse marketing, na parte de publicidade ligada à Ótica Ernesto, que hoje ainda sobrevive com uma empresa menor, mas ela foi uma importante empresa no setor de ótica 30, 40 anos atrás, muito importante. E hoje, isso aqui é importante, ela atua como gestora social, então ela tem vários projetos sociais, muito envolvida, muito engajada, e essa atuação ela não pode ser tratada como algo menor na biografia de Lise. Finalmente, o nosso amigo Mamed Paz Mendonça, né? Ele é sergipano, muita gente não sabe, mas ele não é baiano, ele nasceu em Sergipe e acabou morrendo em São Paulo, mas ele viveu a maior parte da vida dele aqui em Salvador. Ele certamente morreu em São Paulo por questão de tratamento da doença que ele enfrentou no final da vida dele, mas ele viveu a maior parte da vida dele aqui no nosso estado.
E ele tem como destaque exatamente essa inovação no varejo, né? Realmente era diferenciado, ele tinha uma forma de se relacionar com os empregados que era diferenciado. Os empregados que trabalhavam como caixa, como colaboradores do Parque Mendonça, tinham um salário relativamente acima do mercado, né? E ele se gabava, como a gente falou ainda há pouco, dessa capacidade dele de fazer compras, né? Ele tinha realmente uma capacidade muito grande de negociar, ele era um negociante, de fato. E, infelizmente, né, no final da trajetória dele, o negócio que ele fez junto ao Supermercados Disco levou ele a uma situação calamitosa no final de vida. Comprar bem para vender barato. Está aí o lema dele. Todos os biografados têm um lemazinho aqui ao lado. O Ramiro Campelo de Queiroz, outro biografado que está vivo também, tá? Ele atua lá na região de Valença, ele é famoso por conta da loja Guaibim, né? Mas ele tem empreendimentos em outros ramos, né? Rede de imóveis, rede de eletrodomésticos, na Guaibim, mas ele tem também empresas no setor educacional, ele tem empresas na área de turismo, e ele tem uma capacidade interessante de relacionar a atividade produtiva dele ao desenvolvimento de sua região. Ele tem uma preocupação em fazer de Valença, né, uma cidade, um município com uma economia mais forte. Então, ele tem essa preocupação nos empreendimentos dele, e ele atuou também um bom tempo como político, já foi prefeito da cidade de Valença, aqui na Bahia. Deixa eu tentar ir um pouquinho mais rápido, estou controlando o tempo para aqui acabar antes das 6, né, para não estourar o meu tempo. O Klaus Peters também é ligado, assim, todo mundo sabe que a Praia do Forte ela teve um processo muito organizado de crescimento por conta da gestão do Klaus Peters, né? Então, a forma como ele conduziu a incorporação imobiliária naquela região da Estrada do Coco, né, naquela região da nossa linha verde, foi extremamente importante para fazer de Praia do Forte um destino turístico diferenciado no município de Mata do São João. Então, assim, muito antes de desenvolvimento local sustentável se tornar um modismo na área de gestão, ele já tinha uma visão de desenvolvimento local sustentável. E com ele chegamos ao final dos 10 representantes do comércio, serviços e turismo. E aí chegamos finalmente aos 10 representantes da indústria, começando aqui pelo Antônio Francisco de Lacerda. Quem escreveu o caso de Antônio Francisco de Lacerda foi meu colega Adriano Bruni, e ele lamenta muito que tenha sido escolhido pai e não filho, porque o filho dele é aquele que fez, né, que ideou o elevador Lacerda, tá? Mas ele também tem a sua importância, ele foi escolhido, né, pelos representantes do setor como mais importante do que o filho, talvez pelo pioneirismo, talvez pela atividade. Ele teve continuidade de seus negócios pelos filhos, mas ele é destacado exatamente pela sua capacidade inovativa, essa também é uma competência, né? Que muita gente é gestor, mas não consegue passar isso de forma hereditária. E vários gestores assim têm êxito no envolvimento, no engajamento dos filhos na atividade produtiva. O maior empreendimento que teve mais envergadura, mais representativo, foi exatamente a fábrica de tecidos Todos os Santos, na cidade de Valença também, a mesma cidade do Ramiro Queiroz. O Bernardo Catarino atuou no setor de comércio, mas também é outro, depois atuou em indústrias e hotelaria, né? E por isso está aqui destacado. A princípio, quando a gente recebeu a lista, a gente pensou que o Bernardo Catarino tinha sido indicado pela sua atividade comercial, que foi mais relevante, mas ele não foi indicado da FEComércio, ele foi indicado da FIEB, né, da Federação de Indústria. Então, ele se destacou pelo arrojo empreendedor. Então, essa relação que está aqui mostra a diversidade. Ele era acionista do Empório Industrial do Norte, da Usina Cinco Rios, do Banco Econômico da Bahia, de companhias de seguro como a Aliança e Sul América e da Salles. Então, atuação bem diversificada. O Carlos Gilberto Cavalcante Farias, que foi da FIEB, né? Não tem muito tempo de falecimento, morreu na década passada, atuou no setor de açúcar, etanol e bioenergia, perdão, né? E
ele se destacou no agronegócio, em cargo de direção de empresas e como industrial. Tá? E além de fazer parte da FIEB, ele fez parte do conselho de diversas instituições relevantes, não só da Bahia, como de outras unidades da federação do país. O Clemente Mariani, também, ele ficou muito famoso por conta do Banco da Bahia, que foi um banco que tinha um certo porte, mas ele teve uma atuação como executivo na área pública muito representativa, né? Ele foi ministro da Educação e da Saúde Pública, ele foi presidente do Banco do Brasil, e o Banco da Bahia teve uma participação muito grande na formação do nosso polo petroquímico, com a participação em 3 indústrias de segunda geração. Então, por conta da sua participação no polo industrial, né, e pela representatividade que foi o polo industrial da Bahia, né, só pontuando, a Bahia, segundo alguns estudiosos da sua economia, ela vive de alguns soluços, né? Na década de 50, a trajetória da economia baiana vinha subindo muito lentamente, aí tivemos a refinaria Landulfo Alves e mudamos de patamar, né? Tivemos um crescimento significativo. Na década de 70, novamente a economia vinha relativamente estagnada e nós tivemos um grande crescimento por causa do polo petroquímico de Camaçari. Finalmente, no início dos anos 2000, a gente também teve um crescimento de alguns anos, não tão sustentado como a gente teve desses 2 outros marcos, desses 2 outros eventos, mas por conta da chegada da Ford. Teve um ano, logo depois dos anos 2000, acho que no 2º ou 3º ano da Ford aqui na Bahia, que a gente teve um crescimento de 9,8%, bem superior à média das unidades da federação do país. O Giuseppe Fratelli Vita, esse eu lembro bem do legado dele, porque eu adorava os refrigerantes Fratelli Vita, né? Então, quem teve infância até o início dos anos 80 conseguiu provar os refrigerantes Fratelli Vita. O Guaraná Fratelli Vita era fantástico. Ele depois foi comprado pela Brahma, e a Brahma não aproveitou, ela comprou e tratou ele como produto de segunda, né? Ela deixava o próprio Guaraná anterior da Brahma como produto mais premium, né? E praticamente assim o Guaraná sumiu, e tinham 2 gasosas, chamadas gasosa de limão e gasosa de pera. O gasosa de limão era algo parecido com o Sprite, só que muito melhor. Era muito boa a gasosa de limão da Fratelli Vita, como a gasosa de pera era única também. Então, eu lembro assim, com muita saudade dos refrigerantes Fratelli Vita. Ele tem essa importante participação na indústria de refrigerantes, mas ele também foi muito feliz no seu investimento da indústria de cristais. Então, assim, quando você queria falar que um cristal era de qualidade, você falava, isso aqui é um cristal Fratelli Vita. Enchia a boca para falar que o cristal, era um cristal Fratelli Vita. O José Corgozinho de Carvalho Filho, ele atuou na área de mineração, de metalurgia, criou a empresa Ferbasa e a Fundação José Carvalho. Agora, o mais interessante, o mais inovador na trajetória de José Corgozinho é que ele, quando fez a Fundação José Carvalho, ele colocou todos os recursos a serem administrados da Ferbasa na fundação. Tá? Então, a fundação é que possui o controle, né, da Ferbasa, e não ao contrário. Não é a Ferbasa que tem a fundação. Para que jamais falte recurso à fundação, é a fundação que controla a Ferbasa, né? E ele tem uma história super interessante, porque ele tinha uma capacidade de networking fantástica. Quando a gente lê o início da trajetória dele e as atividades as atividades empresariais, que deram resultado, elas tiveram sempre participação de um colega de faculdade, a participação de um professor da Universidade de Ouro Preto, onde ele estudou. Ele fez 3 cursos, ele se formou em engenheiro de Minas, engenheiro civil e engenheiro metalúrgico. E tinha uma capacidade de network muito interessante, foi muito bem utilizada por ele, para ele alcançar os êxitos iniciais nos seus negócios. O Luiz Tarquínio, também uma pessoa de referência aqui na nossa área de Cidade Baixa, por conta da indústria têxtil, fundou uma das maiores tecelagens do Brasil, a Companhia Empório Industrial do Norte, e também, em geral, o pioneirismo é identificado em alguns desses gestores aqui. Então, ele já tinha uma preocupação com responsabilidade social corporativa, ainda que não existisse, à época,
a denominação responsabilidade social corporativa. Aqui, já chegando mais ao final, o Mário Portugal, também na área de fundos, então, o segundo representante. Veja só, a gente teve um representante, o Suerdic, que foi relacionado pelo agronegócio, e o outro representante aqui, o Mário Portugal, que foi indicado pela indústria, também na área de charutos, com atuação ali na mesma região, ali agora fundamentalmente São Gonçalo do Campos, e se destacou pela capacidade de internacionalizar o seu negócio. A Mônica Burgos, outra, acho que é a única representante aqui da indústria que tá viva, né? Ela é empresária da Avatim. Então, a Avatim tem um sucesso gigantesco no mercado de aromatizantes. Você encontra lojas da Avatim em boa parte dos grandes shoppings nacionais em todo o país, né? E ela, então, atua no marketing olfativo e mercado de aromatizantes. E o marketing da Avatim é absolutamente diferenciado. Ela também tem uma trajetória muito particular de guerra, de resiliência, né? De saber enfrentar a vida sozinha, que é muito bonita e que vale a pena ser lida. E, finalmente, aqui o Norberto Odebrecht. É claro que tudo que aconteceu na década passada tornou controverso o legado das organizações Odebrecht, mas a gente tinha, na Odebrecht, uma empresa de construção civil absolutamente competitiva, né? Independente do que a gente venha a discutir sobre como que ela estabelecia as suas parcerias de negócio, a forma como ela desenvolvia negócios em diversos países, mas ela tinha uma capacidade de entrega, né? A engenharia da Odebrecht era muito qualificada. Os produtos, né? Um empreendimento Odebrecht é um empreendimento diferenciado, e acho que um aspecto também que merece destaque no legado do Norberto Odebrecht é que ele desenvolveu uma tecnologia empresarial que ganhou um nome, né? E ficou conhecida como tecnologia empresarial Odebrecht, que trazia exatamente uma filosofia nacional, né, tropical, brasileira, de como se deve administrar bem uma empresa, baseando-se num processo menos hierarquizado e mais descentralizado de administração. Então, era isso, pessoal. Eu vou sair aqui, vou ver se alguém tem alguma questão, desculpem aí pela correria, mas eu estava cronometrando aqui para terminar no horário que estava marcado, às 18 horas. Obrigado aqui, estou recebendo alguns comentários, fico muito feliz. Sugiro fortemente que vocês leiam, de fato, né, o livro. Eu vou compartilhar depois, mandar aqui para que vocês recebam o link e peço um pouquinho de paciência. O livro vocês já podem baixar e já podem ler os casos, mas que daqui a um mês, daqui a uns 30 dias, vocês voltem a acessar, porque vocês vão ter muito conteúdo lá para interagir com o conteúdo. O livro é esse aqui, ó, Gestões Empresariais Inspiradoras. Tá? Então, o livro está disponível na sua forma PDF, no link que eu vou compartilhar, e certamente vai chegar até vocês. Obrigado. Eu não sei, né, se Rosilene está aí, se a Alana está aí para fazer as honras da casa. Estou sim, obrigada, professor Horácio, por ter nos abrilhantado, né, com essa tarde, com tanta inspiração. Estamos ansiosos aqui para receber o link do livro, para que a gente possa ter acesso, leia com calma, que tenho certeza que vai ser uma leitura muito agradável. Estamos aqui também com 2 diretores. Elisângela ainda está? Confirma para mim, por favor. Estamos com 2 diretores, tá, do CRA Bahia, que é o Raimundo Santos Silva, que é o diretor de articulação institucional, e o Ramiro Lubian Carvalhal, que é o diretor financeiro e administrativo. Então, passo a palavra, né, para os 2 ou para alguns dos 2, caso queiram encerrar. E nosso muito obrigada. Ok. Boa tarde a todos. Realmente foi uma viagem, né? O professor Horácio nos proporcionou uma viagem empresarial, da história empresarial da Bahia, né? Eu convivi, né, com alguns desses executivos, né, ou a empresa no início, na própria Ferbasa, quando ele falou, né, que o controle, né, a gente trabalha com o mercado de capitais também, entendeu? Sou conselheiro da Aliança da Bahia, né, que foi referência, presidente do Conselho Fiscal. Mas a Ferbasa, para você ter uma ideia, né, do espírito, né,
do fundador, né? Certo? A doação que ele fez para a fundação foi de 98% do capital votante das ações ordinárias, que supera em muito mais de 3 bilhões de reais hoje, entendeu? Então, realmente, o comando da empresa é através da Fundação Zé Carvalho, certo? E a liquidez da Ferbasa, durante muito tempo, para quem trabalha na área financeira, estava em torno de 6-1, supercapitalizada, certo? O senhor fez referência também, né, a Luiz Tarquínio, né, o empreendedor da Empório Industrial do Norte, certo? Quando fala na visão social dele da ocasião, quer dizer, aquela moradia, né, o núcleo habitacional, certo? Fica em frente à fábrica, certo? Era disponibilizado para os operários, e quando o camarada se aposentava, a empresa, né, providenciava a aquisição de uma residência, entendeu? Fora lá daquele núcleo, entendeu? Mas assegurava para o próprio funcionário. E Bernardo Martins Catarino, né, que hoje tem familiares, ainda tem um patrimônio, né, administra um certo patrimônio, né, certo? Começou em Feira de Santana, né? A iniciação dele foi em Feira de Santana, né? Depois veio para Salvador e vários segmentos. Se usava a expressão, né, negociante, né? Negociante plano de tal, e dono, né, todas mansões, principalmente ali da Glória, Graça, né? Cada um fazia seu palacete, aliás, a expressão é essa, né? Tinha um palacete, né? Toda essa família, né? Mas foi realmente um momento muito bom, certo? E Valença está realmente na história empresarial baiana, né? A partir da fábrica, né? Valença Industrial do Norte, ou Valença, né? Industrial, que é a Todos os Santos, tinha energia própria, né? Produzia, a própria fábrica fornecia a própria cidade de Valença, né? E era um centro, digamos assim, não só exportador de produtos primários, mas na parte de industrialização. E Valença teve um peso muito grande por volta de 1800 até 1920, 1930, entendeu? Certo? Mas parabéns pelo trabalho. O CRABA está à disposição, entendeu? Tá? Sempre para divulgar e dar todo o apoio necessário. Conte com o CRABA, a nossa presidente, a professora Maria da Graça Pitia Barreto, certo? E demais diretores. Está presente também o nosso diretor, Ramiro Ubian Carvalhal, que tem também a história do galego, né? A fez muito pela Bahia, né? E ele é um descendente, né? Não sei se nasceu na Espanha, já foi brasileiro, né? Mas os pais, digamos, da Galícia, né? E também tiveram uma participação expressiva, né, nesse processo da nossa querida Bahia, né? Vou falar Bahia em vez de falar Salvador, né? Porque é uma expressão que tem que se usar. Vou para a Bahia como um todo, né? Mas independente dos portugueses, entendeu? Tem principalmente os galicianos, né? O pessoal da Galícia fizeram muito pela nossa terra. Professor Horácio, parabéns, entendeu? O CRA é de todos nós, é a casa de vocês. Um abraço. Certo. Raimundo, muito obrigado aí pelas palavras. Assim, o que a gente percebe é que a gente tem muita história para contar, muita história ligada às nossas atividades empresariais, né? A gente precisa compartilhar essas histórias. Eu acho que é isso que é importante. Certamente a gente, assim, ouve você falar essas pílulas que você traz aqui, né, de conhecimento de determinados setores, essas informações, você vê que a gente tem muito para ouvir, para deixar essas histórias registradas aí, né, para que as pessoas possam vir a estudar administração com base naquilo que a gente já teve de inspiração no passado, né? Usar essas pessoas como fonte de inspiração mesmo. Mas é isso. É verdade. E somente um registro, né? Eu sempre faço questão, quando faço alguma palestra, participando de algum evento, né, com relação ao Odebrecht, o doutor Norberto, entendeu? Independente, digamos assim, das publicações, do apoio do empresário, da visão, entendeu? Que ele começou, né, evidentemente, né, com uma empresa em dificuldade financeira, né, sucedeu o pai. E nesse momento quem deu todo o apoio foi o Banco da Bahia, que tinha 2 controladores, né, Clemente Mariani e o doutor Fernando Góes, que também é um dos grandes apoiadores da nossa escola de administração, certo? E o doutor Norberto foi o único empresário, no primeiro momento, que abraçou o profissional de administração, certo? E todos administradores formados pela UFBA, entendeu? Foram quase todos eles contratados, digamos, pela Odebrecht, ou empresas subsidiárias. E foi no momento que houve uma mudança, né, em termos de gestão, que o diretor financeiro era engenheiro. O doutor Norberto deu status ao administrador.
passaram por lá o Rui Ferreira, né? Zé Antônio Andrade, todos eles chegaram como diretores. Roberto Campos, né? O professor Roberto Campos, certo? E ele tem essa coisa de apoiar o administrador. Quer dizer, o cara se formou, ele chamou para a empresa. E estava naquele processo, né? De já conquistando outros mercados, né? Quando foi inicialmente lá para Recife, né? Incentivado pela Sudene, né? E depois Rio e São Paulo. Mas realmente ele sempre olhou de outra forma o administrador no primeiro momento, certo? E substituindo engenheiros por administradores, em cargo de comando, em diretoria e na área executiva como um todo. Tá bom, mestre. Importantíssimo, importantíssimo. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado pela acolhida aí de vocês, viu? Obrigado a todos. A casa é de vocês, tá? Obrigada a todos. Obrigada a todos. Temos evento agora também às 19 horas, tá, pessoal? Gestão de pessoas. Alana, obrigado mais uma vez. Melhorar. Obrigada, professor Horácio. Obrigada, tchau, pessoal. E aguardamos também vocês no dia 9, tá? Então, venham comemorar conosco o Dia do Profissional da Administração com o CRA Bahia. Eu coloquei os links aí no chat. Tchau, tchau. Bom descanso a todos. Um abraço.